Bom, primeiramente eu queria falar aqui, né, o que é um strangle. Então, o strangle é uma operação onde tentamos pegar justamente isso daqui, ó, os ganhos exponenciais, né? Então, faço a compra de uma put, de uma opção de venda, e faço uma compra de uma opção de compra. Aqui, ó, as duas fora do dinheiro. E o que acontece? Se o mercado estoura aqui, digamos, vai, arrebenta ali, começa a movimentação de alta, essa opção aqui de compra valoriza muito mais do que essa opção aqui vai valorizar. Lembrando que essa opção aqui, ó, A388, sei lá, o mercado veio para cá, por exemplo. Essa opção aqui pode ir para casa de R$1, esse daqui para R$0, obviamente. Só que você gastou 31 centavos ali para montar a estratégia. E a mesma coisa acontece num cenário, numa movimentação de queda. Por quê? A opção de venda vai valorizar, então poderia que seja lá para R$1 também. E a opção de compra tende a 0. Então, como a compra seco, né, não tem limite numa movimentação de alta, na movimentação de queda vai ficar limitado ali a queda máxima do ativo, me direi que eu tenho essa possibilidade de ganhos infinitos. Só que, se a gente for observar aqui, até algumas plataformas já nos dão isso daqui, né? Ele me mostra qual que é a probabilidade de êxito aqui na operação, da operação dar certo. Na casa dos 22,47% e muitas vezes até menos do que isso, né? Então, é uma estratégia onde pagamos, vamos ficar pagando, botando dinheiro e que normalmente vai dar errado. Vai pagar pouquinho também, normalmente vai dar errado. E aí, é um questionamento, né, que acontece. Beleza, Léo, se essa posição aqui tem uma baixa probabilidade de dar certo, e se eu fizesse a posição invertida? De vez de eu comprar essas opções, vou trabalhar vendendo. Então, vendo aqui a Petri A388, recebo, por exemplo, aqui, ó, R$13. Vendo a M389, recebo 16, totalizando aqui R$29. E beleza. Se o mercado ficar aqui nessa região, nenhuma das duas opções vão ter exercício, ou seja, as duas opções vão virar pó, vão deixar de existir. E aí eu ficaria com todo esse dinheiro aqui na minha conta. E a gente vê aqui justamente em cima dessa probabilidade de 78% de dar certo. Bom, então, Léo, e se o mercado começa aqui eventualmente um processo de queda? Vem aqui que seja para os R$22. O que acontece? Pô, eu vou ficar com todo esse dinheiro aqui, ó, da call, que não vai ter exercício, só que aqui eu tenho uma obrigação de comprar o ativo a R$22,51. Eventualmente, se eu fizer isso daqui, eu teria que comprar R$22,51 e venderia a ação a preço de mercado ali nos 22, tá? Então, perdendo aqui R$51, mas como eu ganhei 29 aqui na montagem da estratégia, a minha perda ali seria bem menor. Agora, qual que é o grande ponto aqui? Beleza, numa movimentação de queda, eu tenho obrigação de comprar o ativo. Então aqui eu tenho uma obrigação, ó, de comprar o ativo. Aqui em cima eu tenho uma obrigação de vender o ativo. Então tem essa obrigação aqui de vender o ativo. Beleza. Se o mercado sobe muito, eu tenho o risco de ficar vendido a descoberto. Ou seja, sei lá, o mercado veio aqui para os seus R$28. O que acontece? Eu tenho que vender a ação por 26. Léo, mas eu não tenho ação na carteira. E agora? Você vai ter que alugar. Então você aluga, pega emprestado aquela ação, depois você tem que devolver.
O problema é só que a alta, não há limite para a alta do mercado. Então, se o mercado vai subindo, você vai ter que recomprar ali depois a ação pelo preço que for. E por isso que ele mostra aqui nessa possibilidade, ó, de prejuízo infinito. E aqui para baixo nosso prejuízo é se eu vou ter que comprar ação e eventualmente se a ação viesse a zero. Tá? Agora, qual que é o grande ponto aqui, né? A gente só teria essas movimentações extremas aqui, tanto para baixo quanto para alta, em movimentos que são ditos como cisnes negros, né? São movimentações atípicas. Exemplo disso está acontecendo hoje, né? Lojas americanas. Então, lojas americanas. Imagina você ter feito lá um strangle vendido e ter obrigação de, sei lá, comprar a ação ali a 7, ela tá para abrir a 3. Beleza. Então, essas são as movimentações que podem trazer preocupação, só que muito mais em um cenário de alta. Muito mais em um cenário de alta. E temos como mitigar esse risco aqui. Agora, quando eu falo aqui, ó, sei lá, Petrobras, pode ser que ela ache lá um novo pré-sal e a ação suba 30%, que seja. Só que quando eu falo de ações, normalmente eu tenho um risco associado a esses ativos, que é dito risco específico. Então, por exemplo, o que aconteceu ali com Lojas Americanas não é um risco sistêmico, né? O que seria um risco sistêmico? O risco sistêmico, por exemplo, é crise de 2008, lá, quebra do Lehman Brothers, que afeta uma economia inteira. Então isso é um risco sistêmico. O risco específico é o risco de um determinado ativo, que não vai impactar o mercado. Não à toa, a gente tem aqui, ó, o nosso índice no zero praticamente. Americanas ali abriu com queda de 77% e o nosso índice aqui no zero. Por quê? Porque o índice, por ser diversificado, ter vários tipos de ativo, você consegue praticamente, não vou dizer zerar, né, mas levar a um nível bem baixo esse risco específico, esse risco diversificado. Então, para quem quer trabalhar com esse tipo de estratégia, eu recomendaria trabalhar com ETFs, tá? ETFs de índices. Aqui no Brasil temos BOVA11 com liquidez que conseguimos executar as opções. Inclusive conseguimos executar aqui em uma opção. Então fica muito fácil de trabalhar com essa estratégia, principalmente trabalhando um bom gerenciamento de risco. Você trabalhando ali de uma em uma opção, você não toma um risco, a possibilidade de um risco financeiro ali tão grande, tá? Obviamente, em outros mercados aí, como nos Estados Unidos, temos outros ETFs. Temos o SPY, que é o índice S&P, EWZ, que é o índice brasileiro que é negociado nos Estados Unidos. Temos o QQQ, que é a Nasdaq, que tem liquidez nas opções também, tá? Então, BOVA11 seria um ativo para quem quer trabalhar com esse tipo de estratégia para fugir desse risco específico. Faz sentido para vocês, pessoal? Para estratégias nesse nível, a gente tenta fugir dessas oscilações que são inerentes a essas movimentações que são inerentes ali a uma coisa específica de um determinado ativo. Então, BOVA11 faria essa cobertura aqui.